Vou começar então, gente, que às vezes o pessoal vai entrando, né? Falta pouco agora, acho que faltam 4. Alguns alunos mandaram tarefa aí, era da hora de estudo, né? Eu vou passar agora, gente, a parte da teoria que eu tinha programado, aí a gente depois faz a correção junto, tá? Se tiver mais alguma tarefinha para semana que vem, aí eu corrijo junto com vocês, tá bom? Na segunda aula, que é depois do intervalo, eu preparei lá no portal para vocês 2 atividades para fazer na aula mesmo. Então, eu dei um prazo até, acho que 20 para as 11, tá, do intervalo, e aí vocês já façam, aí tem uma até para me enviar, já me envia hoje, tá? Que é já para ir contando uma notinha aí, tá? Depois a gente junta tudo e faz uma nota do segundo bimestre, tá bom? Então, a segunda aula eu vou estar aqui à disposição no grupo. Qualquer dúvida vocês me mandam, mas é no portal. Todo mundo está tendo acesso, né? Ninguém tem problema não aí, né? Então, aí vocês fiquem ligados aí. Alguém tem problema? Não? Se tiver, me fala. Tá, então acho que é ok, né? Eu já tinha dado uma atividade antes, então vocês fiquem depois do intervalo, então entra lá no portal. Então a gente viu a parte de peixes, certo? E agora hoje a gente vai ver na continuação anfíbio. E a atividade, gente, que eu passei é justamente sobre cordados, peixes e a primeira parte de anfíbio que a gente vai ver hoje, tá? Então já está na atividade do portal. Eu vou compartilhar o slide aí, tá? Aí vocês me falam se tá vendo. Apareceu? Sim. Ah, então tá bom. Então, ó, classe anfíbio. Lembra que a gente está vendo a segunda parte da apostila 6, certo? Dos cordados. Portanto, é do meio da apostila para frente. A parte anterior é o Renato que está fazendo, né? Continuação dos invertebrados, dos anelídeos. Então, é reino animal, filo cordado, classe anfíbio. A gente viu a classe peixes, agora a classe anfíbio. Olha o nome, anfíbio, biovida, duas vidas, vida na água, vida na terra. Por quê? Ó, o que eu tenho que ter em mente? O peixe só tem vida, ele é restrito à água, não tem como. O peixe sair da água, ele morre. Então, ele tem todas as adaptações que a gente viu para viver na água. Ele nada, tem as nadadeiras, tem a maioria dos ossos, né? Pelo menos tem bexiga natatória, né? Tem a pele lisa para diminuir atrito com a água e principalmente respiram por brânquias, né? Então, a vida é restrita na água. Aí sugere-se que um grupo de peixes, o ancestral dos anfíbios, teve uma modificação no DNA, e aí ao longo talvez de milhares de anos essas modificações foram se acentuando, aí surgem os anfíbios na sequência evolutiva. Não é que um peixe virou anfíbio, não, é que um peixe específico, um grupo de peixes específicos teve mudanças no DNA. Aí essas mudanças foram se acentuando ao longo de milhares de anos e foram surgindo características propícias para a vida fora da água, tá? Essa primeira apresentação aqui do slide eu coloquei de propósito, né? Porque para a gente já associar, gente, um anfíbio, que seria os sapos, rãs, né? As pererecas, a gente vai dar outros exemplos aí, eles não podem se expor ao sol assim, como esses dois aí tomando o solzinho de óculos de sol. Não podem. Por quê? Porque eles têm a pele extremamente fina, né? E eles desidratam muito fácil, certo? Então, eles são restritos a ambientes úmidos para não ter essa desidratação frequente aí na pele, tá? Então, eu já coloquei para a gente já associar uma característica importante aí. Aí, gente, na evolução, então, o que eles acham que aconteceu? Ó, existe peixes hoje, tem um peixe até que chama selacanto, que eles falam que é um fóssil vivo, que ele tem uma nadadeira modificada. Parece que a nadadeira tem um toquinho assim em cima, e ele usa essa nadadeira para andar na lama.
Então, eles acham que de grupos de peixes com essa nadadeira modificada é que foi evoluindo, né? Foi modificando e surgiram os anfíbios, né? Então, a nadadeira formou membros locomotores, que é o que precisa para conquistar o ambiente terrestre. Lá ele nadava, agora ele precisa de pernas para andar. Então, tem um peixinho, ó, esse peixinho existe também. Acho que ele é típico do Japão, se eu não me engano, ele chama góbio. Tá vendo? Ele anda na lama usando a nadadeira, certo? E aí a gente citou que o peixe não tem pálpebra, né? Esse aqui também não tem pálpebra. Mas como ele fica exposto assim à lama, na radiação solar, ele se deita para molhar as brânquias que estão aqui do lado, que vai ressecando, e ele consegue abaixar o olhinho assim, ó, o olhinho dá uma afundada no intuito de estar umedecendo. Então já é assim, um indício de modificação genética que vai aparecer em anfíbio, as pálpebras, né, as pernas. Então isso aí sugere um elo na evolução, né? Então, de grupos de peixes que usavam a nadadeira para andar na lama, a modificação foi se acentuando talvez ao longo de milhares de anos e surgem os membros locomotores. Então, agora é possível andar, né? Só que precisa também de respirar, diferente, porque peixe respira por brânquia. Na terra, em ambiente terrestre, não acontece isso. Então, teve que ter uma modificação para formar pulmão. E esse peixe aqui, gente, ele existe na Amazônia, tá? Eles chamam popularmente de peixe pulmonado. Tem pulmão? Não. Mas eles usam a bexiga natatória como se fosse um pulmão. Tem um canal aí no esôfago que liga com a bexiga natatória. Aí, na época da seca, quando o nível do rio baixa bastante, esses peixes eles hibernam na lama. E aí eles vão sobrevivendo com o ar da bexiga natatória. Então, eles acreditam que a bexiga natatória foi modificando também ao longo, talvez, de milhares de anos e formou o pulmão. Então, aí já aconteceu a mudança necessária. Surgem os membros locomotores e os pulmões, capazes de, então, fazer com que o animal sobreviva no ambiente terrestre, certo? Aqui, ó, seria, então, o dipnóico, que é esse peixe pulmonado. Ele pega ar na superfície, aí tem uma comunicação com a bexiga, tá vendo? E aí ele pode usar a bexiga natatória como se fosse um pulmão. Então, a partir de peixes assim, eles acham que evoluiu os anfíbios. Tá vendo? Um peixe, aí as nadadeiras foram se modificando, formando os membros locomotores, né? E desenvolvendo da bexiga natatória os pulmões, para surgir, então, os anfíbios. Aqui na filogenia, na evolução, esse é o selacanto, tá vendo? Ele tem um bracinho, parece, na nadadeira, e é a partir dessas estruturas que formaram os membros locomotores. E de peixes pulmonados, então, desenvolveu o pulmão. Tá? É claro que isso é difícil, assim, até da gente imaginar, que não é do dia para a noite, né? Tem tempo aí para essas modificações acontecerem, mas é igual eu falo, né? Parece um quebra-cabeça gigante que o homem vai tentando montar as pecinhas, às vezes sem ter as pecinhas, né? Ele vai tentando meio que hipotetizando as coisas para chegar então na conclusão da evolução, tá? Os anfíbios, então, gente, são os sapos, rãs, pererecas. Tem dois que são menos comuns para a gente, mas é a salamandra e a cobra cega, que eu vou mostrar, tá? Quais as características gerais, ó? No caso, a pele é fina, a gente vai destacar isso. Na cabeça, ó, o sapo, que é o mais comum, ele vai ter as narinas, vai ter o olho com pálpebra, aí ele já pisca, porque ele tem que limpar e lubrificar esse olho. E tem o tímpano, um ouvido interno, esse tímpano capta as vibrações e ele escuta. E aqui, ó, é uma área que eles chamam de papo, porque ele infla esse papo, igual tá essa animação ali. Essa animação aqui, ele inflando, talvez para se sentir maior, né, na hora que o predador se aproxima. E eles usam também, faz um barulho, né, o coachar, e para atrair a fêmea na hora da cópula, certo? A pele, então, fina e úmida. Eles produzem muco, igual o peixe que produzia muco para ficar liso, eles produzem muco para manter a pele úmida,
tá? Então, eles têm muitas glândulas mucosas, é isso que eu quis dizer aqui, ó, muitas glândulas. E por que que a pele é fina? Porque eles não têm queratina, ó, não tem. A setinha para baixo não tem queratina. A queratina é uma proteína impermeabilizante. Ela só vai aparecer no réptil. Quando surgem os répteis, pele grossa, aí sim queratina, tá? Então eles não têm. Por isso que aquela história de que vê o sapo joga sal no sapo, ele morre. Se ele não encontrar água. Por quê? Porque a pele é tão fina que ele vai perdendo água. Igual a gente estudou o ano passado no meio hipertônico, você deixa o meio hipertônico, igual a salada de folha, aí a folha vai perdendo água e murcha. O sapo também, tá? E eles praticamente são inofensivos, a gente vai falar isso no decorrer da aula, né? Eles são importantíssimos na cadeia alimentar, porque eles controlam a população de inseto, então não é legal ficar matando o bicho, porque ele não faz mal para ninguém, né? Mas tem muita gente que vê, tem pavor, tem horror e mata, tá? Então a pele é fina, úmida e permeável. E talvez esse medo, esse pavor, gente, venha por conta de uma glândula que eles têm, que é uma glândula de veneno. Eles têm mesmo uma glândula, mas essa glândula, de maneira alguma, esguicha veneno. Ah, eu vou ver fulano ali, o sapo vai pensar, agora sim, agora eu vou destruir, esguichar o veneno. Não existe isso. Ele tem essa glândula que solta uma substância tóxica, mas se ela for apertada, então o predador vem. Cachorro acontece isso. Vê o sapo, abocanha. Aí ele aperta a glândula, sai a substância tóxica, é uma defesa do animal, tá? Mas ele não esguicha. Tem o mito de que sapo faz xixi, os antigos falam que dá cobreiro, né? Nada disso. O xixi do sapo, pelo contrário, tem a mesma composição da gente. Eles eliminam ureia. Tá? Então, agora, o que pode acontecer é isso. Você toca no animal e dá uma irritação na pele, e aí dá o cobreiro que os antigos falavam, vermelhidão, às vezes coceira, às vezes descama um pouquinho. Tem espécie que é muito tóxica? Até tem. Tem um sapinho da Amazônia, pequeno, vermelho, que eles falam que produz toxina capaz de matar um homem, mas se ingerido, né? Isso aí, ok? Então, aqui, ó, uma pessoa de luva. Então, olha só, a boca tá aqui, a narina tá aqui, o olhinho tá aqui e o tímpano. A glândula fica aqui, ó. Ela é mais gordinha, mais boludinha. Então, a pessoa tá de luva porque ela apertou a glândula e tá saindo uma substância leitosa, que seria esse veneno, essa toxina de defesa dele, tá? Mas só se apertar, não tem como ele esguichar isso longe. Cobra, tem cobra que faz isso. A narja esguicha veneno, mas sapo não, tá? Eles são considerados tetrápodas, tetra, 4 membros locomotores. Então, as nadadeiras formaram os membros locomotores. Como os peixes ectotérmicos, não controlam a temperatura do corpo, ectotérmicos, exotérmicos ou heterotérmicos. Por isso que, quando tocados, eles são gelados. Por quê? Porque eles estão com a temperatura ambiente, eles não têm capacidade de manter a temperatura mais alta, eles não controlam a temperatura do corpo, certo? E o ovo, gente, que vocês já viram isso com o Renato na parte de embriologia, o ovo tem vitelo. A gente já estudou isso, então. O vitelo é alimento do embrião. Só que tem ovo, que é o caso do ovo da galinha, do réptil, que vão ter outras estruturas, os anexos embrionários, para o embrião poder se desenvolver ali. O ovo do sapo só tem vitelo, mais nada. Tá? Por quê? Porque ele tem uma membrana, esse vitelo vai fazer com que o embriãozinho que está se desenvolvendo ali, a larva, tenha alimento suficiente até ela nascer. Então, é só isso que tem no ovo, é um ovo sem casca, por isso um motivo de vida na água, vida na terra. A reprodução. Se você tiver que citar, por que que o sapo ou os anfíbios ainda não conseguiram conquistar definitivamente o ambiente terrestre? Por causa da reprodução, é o principal aspecto. Esse ovo sem casca tem que ser posto na água, senão ele desidrata. Imagina uma bolinha de gelatina jogar na areia, igual a tartaruga enterrar na areia, desidrata rapidinho. Então, a fecundação é externa,
ovo sem casca, e do ovo sai uma larva, que é o girino. Então, o desenvolvimento é indireto, certo? Tudo isso necessita de água. E aí, num segundo momento, você pode citar, além disso, a pele é fina, permeável. Ele não pode ficar em lugares secos, ok? Então, aqui está mostrando a pele do sapo. Ela é fininha. Parece que não, mas ela é, tá? Ah, mas é uma camada grossa. Não, eles ampliaram aqui para a gente entender como é que ela é. Embaixo da epiderme, ó, tem as glândulas mucosas. É uma bolsinha que produz muco e vai jogando na superfície. Por isso que ela é úmida. E em contato direto com a pele, ó, estão os vasos sanguíneos. Portanto, eles fazem respiração cutânea. A umidade fixa o oxigênio e aí o oxigênio vai para os vasos sanguíneos e o gás carbônico sai. Eles têm pulmões, porém, eles também respiram pela pele, que é fina e permeável. Por quê, gente? O pulmão do sapo, ele não é tão eficiente. Eu vou mostrar isso. Então, ele complementa a respiração pela pele, certo? Então, é uma complementação, a respiração cutânea. Então, ele vai fazer 3 tipos de respiração. Quando é larva, respira por brânquias. Quando é adulto, respira por pulmão e pela pele, certo? Se tiver dúvidas, pode perguntar, gente. O tubo digestório, ó, completo. Isso acontece desde o nemateuminto, que vocês já estão vendo, acho. Não viram comigo? Comigo. Começa no nemateuminto, que tem boca e ânus. Né? Na apostila 5 a gente viu. A digestão totalmente extracelular, né? Porque são órgãos eficientes. A boca com dentes. Normalmente eles não são para mastigar, eles ajudam a empurrar a presa para o canal digestório, tá? E igual no peixe cartilaginoso, ó, eles têm cloaca. Então a digestão começa na boca, termina na cloaca. O que é cloaca? Um buraco único para fezes, urina e reprodução. Então eles têm cloaca, certo? Tá vendo? Aqui é o tubo digestório, ó, do anfíbio. Então, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e a cloaca, né? Termina na cloaca. A bexiga urinária também desemboca na cloaca. Se tiver testículo, ovário, desemboca na cloaca. Tudo na cloaca. E tá vendo como é eficiente? Ó, eles têm pâncreas, têm fígado, têm vesícula biliar. Então, uma digestão eficiente. Aqui a língua ó, é presa na frente. A nossa é presa lá no fundo, a deles é presa na frente, porque eles vão ejetar a língua, que às vezes dá uma enroladinha, tem muco, tá? Para pegar o inseto. A narina, ó, o olho, o tímpano e a glândula do veneno. Tá? Eles comem a maioria de insetos, aí eles têm uma enzima, gente, que vocês não chegaram lá ainda, mas os insetos têm um exoesqueleto. Eu já falei quando a gente comparou todos os grupos, que é um esqueleto externo, e ele é de quitina, de carboidrato. Então, o sapo tem uma enzima que chama quitinase, que digere o carboidrato para pegar a glicose, certo? Aí, tem cultura aí que come inseto, não sei se vocês já viram, né? A gente pode até comer, todo mundo pode se quiser, viu, gente? Só que o que a gente vai conseguir dos insetos? Proteínas, alguns minerais, carboidrato mesmo do exoesqueleto a gente não vai conseguir, porque a gente não tem essa enzima quitinase que eles têm, tá? Aqui em verde, ó, é o tubo digestório, então, a boca, faringe, esôfago, aí o estômago, né? Intestino delgado, vai terminar na cloaca. Aqui é o pulmão, bem pequeno, uma área pequena de absorção, por isso que ele complementa pela pele. O coração, que já evolui. Lá no peixe eram 2 cavidades, o coração do anfíbio tem 3 cavidades. A gente vai estar detalhando isso também, tá? Aqui a coluna vertebral, né? A medula espinhal, os ossinhos da coluna vertebral que formaram da notocorda, que protege a coluna, certo? Então, pulmão, coração. Aí, gente, vai ter lá na apostila, quando vocês forem estudar, as ordens. Mas não precisa saber a ordem. Ah, anfíbio. Então, anfíbio é sapo, rã, perereca, salamandra e cobra cega. Ótimo. Só que as ordens, elas são baseadas na característica dos animais. Por exemplo, anura são os sapos, as rãs e as pererecas. Vem de sem cauda.
eles não têm cauda. Na metamorfose, eles perdem a cauda. O urodelo tem cauda, que é a salamandra que eu vou mostrar. Ela lembra um lagarto, só que ela tem a pele fina, todas as características dos anfíbios. E tem os ápodas, que é a cobra cega, ápodas sem pernas, sem membros locomotores. Então, não é necessário saber ordem, tá? Mas, por exemplo, anuros, então, são os sem caudas, sapos, rãs, pererecas. Ó, que esse aqui é típico da nossa região, né? Tem gente que não gosta de ver, tem pavor, né? Mas é um animal inofensivo. Aqui, ó, a pele parece até grossa, mas não é. Ela é meio enrugadinha, mas é bem fina, tá? Então, a boquinha, a narina, o olho, o tímpano. Ó a glândula do veneno aqui, ó. Ela é mais gordinha e cheia de poros. Então, quando a gente vai manipular, a gente pega aqui por trás, para não afetar a glândula do veneno. Se apertar, libera o líquido e irrita a pele, tá? O sapo, gente, ele tem dedos com unhas assim, ó, porque ele tem hábito mais terrestre, né, o adulto. A rã, ela tem membranas entre os dedos, igual pé de pato. Então dá para diferenciar. E as pererecas, além da maioria ser menor, mas também tem sapo menorzinho, as pererecas, elas têm ventosas nas pontinhas dos dedos, parece uma bolinha na pontinha dos dedos, porque ela gruda na superfície, por isso que ela para na parede, ela tem ventosas nas pontas dos dedos. Então dá para diferenciar, tá? Então não vai pelo tamanho, pela cor, tem gente que acha que rã é mais verde, não, isso aqui é um sapo, ó, tá? Então varia, principalmente a gente sabe pelas pezinhos. O sapo tem unhas, a rã tem a membrana e as pererecas têm as ventosas, certo? Aqui, ó, uma perereca, ó. A pontinha dos dedos com as ventosinhas. Aí ela gruda. Essa perereca, gente, é uma das espécies mais fotografadas no mundo por conta da cor, né? Tá vendo? Verde com rosa, né? Pode perguntar, Vinícius. Ana, Oi. sobre os sapos, você tinha falado lá das glândulas paratoides deles. Aham. Sempre que eu dava uma olhada sobre esse assunto, falavam que geralmente os sapos mais venenosos são aqueles que possuem uma cor mais forte. Isso daí é algo assim, que é de fato isso, ó. De acordo com a intensidade da cor dele, é a intensidade do seu veneno, assim, ou não tem nada a ver, é só tipo uma coincidência que falavam antigamente. Não, é verdade. Isso não vale só para sapo, vale para várias espécies, né? Ao longo da evolução, vamos pensar assim, no decorrer de milhares de anos, esses animais com cores destacantes e que são muito venenosos, eles vão sobrevivendo mais. Então, ele não é colorido porque ele quer. Então, isso foi selecionado. Os que não tinham a cor destacante eram mais predados. E, coincidentemente, essa seleção foi favorecendo aqueles que têm venenos mais potentes. Então, as cores geralmente indicam sim, tá? Perigo. Isso vale para cobras, no caso da cobra coral, né? Isso vale para alguns insetos. Tem algumas mariposas mais coloridas, taturanas coloridas, que têm substância tóxica grave, né? Que machuca, que prejudicam o predador. Então, é verdade. A cor, às vezes, está associada à substância química. Então, esse animal sobreviveu ao longo do tempo porque ele tem um veneno, né? E justamente o predador não é que ele sabe, ele meio que por instinto, ele vai aprendendo que aquele ser vivo ali ele não deve comer, porque ele tem um sabor ruim, tem um veneno mais perigoso, né? Esse da Amazônia que eu falei, ele é vermelho, um sapinho vermelho que tem uma toxina bastante grave. Então, a cor geralmente está associada com isso sim, tá? Então, essa perereca aqui no caso, por essa cor destacante, ela deve, não sei, não provoca morte, né? Mas provoca bastante irritação e em alguns animais, se o animal for pequeno, pode levar à morte, se ingerida, né? Essa substância, certo? Ok, obrigado, Ana. Aqui, esse aqui também, ó, meio vermelhinho. Então, algumas espécies, gente, o sapo, por exemplo, ele tem aquela glândula específica na região aqui perto da cabeça. Rãs se espalham pela pele como um todo.
Tem muita gente que caça rã, não sei se vocês já viram isso, para comer. E aí, isso já me contaram, né? Quando vai limpar a rã, porque tem que limpar, né, para fritar, né, para fazer a carne. Então, a pessoa manipula a rã e a mão fica parecendo que mexeu na pimenta. Por quê? Porque vai, mesmo que o animal tá morto, você vai apertando aquela pele, vai entrando em contato com as glândulas de venenos que se espalham pela pele, e aí a pessoa vai ter essa irritação na pele. Tá vendo? Veja, é ruim, irrita, parece pimenta, mas não chega a matar, né? Primeiro, porque a nossa pele também é mais grossa e a gente não vai absorver esse veneno com tanta intensidade. O problema é ingerir, né? Que aí, no caso, o predador estaria ingerindo. Aqui, então, é uma perereca, tá vendo? As ventosinhas. Então, são muitas espécies. Olha essa, varia muito a coloração, tá? De espécie para espécie. Aqui seria o macho e a fêmea. Normalmente, na época da cópula, eles ficam bem próximos. O macho não tem órgãos copuladores na cloaca, mas ele chega a subir na fêmea para estimular a fêmea a liberar os ovos. Mas não tem pênis, não tem cópula. A gente chama isso de amplexo. Tem um slide que eu vou mostrar, tá? É difícil, na maioria das espécies, distinguir quem é o macho, quem é a fêmea. Às vezes eles são bem parecidos. Aí um aluno falou: ah, o macho não é maior? Nem sempre, às vezes a fêmea é um pouco maior por conta dos ovários, que são mais desenvolvidos. Então varia bastante, tá? Tá vendo aqui, ó? E sempre, gente, quando a gente vê foto, perceba que tem um brilho, porque o flash bate no animal e a pele é úmida. Então, vai dar esse reflexo, a pele é fina e úmida, e geralmente eles estão em ambientes úmidos, ó, tá? Por quê? Principalmente por causa da reprodução, mas a pele também fina e permeável faz com que eles não se afastem desses locais. Agora, por exemplo, na cidade mesmo, é comum a gente ver sapo, mas agora esfria, né? Eles não controlam a temperatura do corpo, já fica mais seco, não tá chovendo. Então, eles tendem a hibernar, eles ficam escondidos em buracos, embaixo de rochas, né? Para quando voltar a chover, aí a temperatura aumenta, a umidade aumenta, aumenta a disponibilidade de alimento, de insetos, aí eles retomam então as suas atividades, certo? Mas agora é muito difícil, a não ser que ele seja importunado, coitadinho, né? Aí ele é obrigado a sair do local onde ele está escondidinho. Mas eles não costumam ser ativos agora na época do outono e inverno. Aqui, ó, esse é o peixe, o sapinho da Amazônia. Ele é pequeno e tem essa cor destacante. Então, a cor associada ao veneno que ele produz foi favorecendo. Então, ele foi muito menos predado durante o decorrer da evolução aí, né? Então, é uma espécie que se destaca aí, que associou a cor e o veneno, certo? Aqui é o sapo comum, então, que eu falei, para mostrar bem a glândula do veneno que está aqui, certo? Então, eles são bem inofensivos. Algumas espécies camuflam, viu, gente? No meio da folhagem, no meio de plantas mais secas, né? Aqui, tá vendo? É um sapo. Tem gente que acha que porque é verdinho é rã. É um sapo, tem os dedinhos, tá? Com as unhas. O tamanho, ó, é um sapinho esse. Tá em cima do dedo da pessoa. Então, não é porque é sapo que é maior, depende da espécie. O tamanho varia bastante, tá? As pererecas, então, que tem as ventosinhas nos dedos, também algumas camuflam, tá vendo? Essa aqui, ó, ela camufla no meio dos líquens, ela tem umas manchas verdes. Esse aqui camufla no meio da folha seca, né? Então, tem uma capacidade de defesa aí também da camuflagem. Aí os anúrios sem cauda, os urodelos com cauda. Tá vendo? Essa é a salamandra. Ela lembra um lagarto, tem a cauda, mas tem a pele fina, depende da água para reprodução, os ovos não têm casca. Então não é um lagarto, é um anfíbio, certo? São várias espécies também. A coloração varia bastante, tá? A pele. Aí a larva desenvolve na água e o adulto, então, depois da metamorfose, conquista o ambiente terrestre. Aqui é um adulto, ó, e aqui é uma larva. Isso aqui são as brânquias. Durante o desenvolvimento, ele respira por brânquias, tá? Aqui tem especificamente uma larva chamada axolote. Ela tem um mecanismo de defesa.
ela forma adulto e em situações ambientais críticas ela volta a ser larva, então é uma reprodução bem diferenciada. Não sei se o Renato já falou, senão vocês vão ver isso ainda. Aqui, então, a larva, ó, com as brânquias, alguns adultos, tá vendo? A pele bem brilhante, é úmida. Isso aqui é uma massa de ovos gelatinosos. As manchinhas pretas são as larvinhas em desenvolvimento. Tá? Então, esses ovos têm que ser colocados na água, senão desidrata muito rapidamente. Então, a dependência da água para reprodução, tá? Aqui é uma larva com as brânquias. E aqui é a situação que eu falei do amplexo. Eles não têm órgãos copuladores. Aqui é a cloaca, tá vendo? Mas ele sobe na fêmea para estimular a fêmea a liberar os ovos. Aí ela libera aqueles ovos, aquela massa de ovos, e o macho joga os gametas em cima. Então, a fecundação é na água, fecundação externa, ok? Tá vendo aqui, ó, é uma salamandra, vista de frente também, as narinas, os olhos. A narina, gente, diferente dos peixes, já pode servir para entrada de ar, quando ela está respirando aí pelo pulmão, tá? Os ápodas, ó, sem pernas, sem membros locomotores, é a cobra cega. Ah, mas cobra não é réptil? Essa não. Então, o nome popular cobra cega é de um anfíbio. Ó a pele, bem brilhante, fina e úmida. É bem comum na nossa região, totalmente inofensivo, viu, gente? Ela vive na maior parte do tempo enterrada, no meio de partículas orgânicas, folhas, né? E acidentalmente, então, ela se desloca aí para a cidade, a gente vê aí nas ruas, tá? Inofensiva. O nome científico, Cecília. Cecília SP, porque são muitas espécies também, ok? Então, varia na cor, né, nos pigmentos da pele, né? E, normalmente, então, a gente se depara, essa cinza é a mais comum, que eu acho que a gente vê na nossa região. Aqui é a evolução, então, só para a gente voltar um pouquinho, ó, o selacanto com a nadadeira, e aí foi evoluindo vários grupos de peixes e os anfíbios, que conseguiram, então, conquistar o ambiente terrestre por conta dos membros locomotores e dos pulmões. O esqueleto é bem desenvolvido, tá? Eles têm lá o crânio, a coluna vertebral, que foi formada da notocorda. Os membros traseiros são maiores porque eles são adaptados a pular, né? A saltar, certo? E a respiração, então, gente, não esqueça, enfatiza bastante. São 3 tipos de respiração. Se é larva, brânquia, se é adulto, pulmão ou cutânea, pela pele. Essa bucofaringe aqui é porque dá para entrar ar pela boca também, para ir para o pulmão, tá? Então, pulmonar, cutânea ou branquial na larva, certo? Tem menos de 1 minuto. Alguma pergunta, gente? Tudo certo? Tudo. Então, ó, Ok. então eu vou fazer o seguinte, eu não acabei, faltam algumas coisas ainda dos anfíbios, tá? O que tiver lá no exercício hoje é só essa parte inicial de características de pele, de dependência de água. Então, vocês vão fazer na segunda aula esses exercícios. Eu coloquei lá como uma avaliação, tá? E tem a outra que é um vídeo. Então, vocês vão ver o vídeo, ele é curto, não é muito longo, não. Vão fazer um resuminho, um relatório dos principais tópicos do vídeo e me mandar no Zap. Manda hoje ainda, tá? E aí, depois, na próxima